A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém a todos. O que eu posso dizer de início é que eu gostaria muito mesmo de poder encontrar todo mundo bem, né? Como família, em comunhão, em casa. Esse é o nosso desejo. Posso dizer também que, como pastor desta igreja, e não somente eu, mas os demais pastores, nós sentimos muito a falta de vocês, de estarmos juntos, né? Mas aprove ao Senhor preparar também, permitir, né, um momento novo nas nossas vidas, que eu confesso, né, ou talvez muitos pensam, foi pego de surpresa. Mas diante dessa situação, quando eu tenho a incumbência de trazer a palavra para vocês, eu logo penso o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E me veio uma palavra apenas na minha mente já logo no início dessa semana: esperança. E quando veio a palavra esperança, me veio um texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês, e junto nós vamos meditar nessa palavra, que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, que diz assim: todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Em outras versões, Jeremias diz: me traz à memória aquilo que me dá esperança. Para que a gente possa entender bem o contexto de Jeremias, ele chega a declarar em dado momento que já havia perecido a sua força e a sua esperança no Senhor, porque ele se encontrava num momento emocionalmente morto e até mesmo arruinado, ou seja, numa situação de muita aflição. Judá, o reino de Judá, ele havia sofrido já 3 invasões por parte do Império Babilônico, seguido de saque, de destruição e de cativeiro. O povo de Deus, nesse contexto, sofreu tudo por uma causa, e essa causa é o afastamento de Deus. Jeremias, então, não só presenciou essa decadência toda, essa aflição toda, esse momento espiritual de Judá, mas ele também passa a viver, a conviver junto nesse mesmo sofrimento. Essa consequente destruição causa um dano na vida também espiritual de Jeremias. Ele não só presenciou, mas ele passou junto com aquele povo, participante daquilo, embora nós sabemos que ele não foi conivente com o pecado daquele povo. No livro de Jeremias, então ele lamenta tudo o que aconteceu com o povo de Judá e que recebeu a ira através do exército inimigo. Era, nesse contexto, uma desolação total. E essa situação permanece até que ele toma, de momento, uma decisão. Ele ora ao Senhor. Em dado momento, ele se cai em si e ele ora ao Senhor, e nessa oração ele pede para que venha à sua memória algo que pode lhe dar esperança. Em meio a essa desolação, ele pediu ao Senhor algo que o reanimasse. Um desejo que com certeza muitos de nós, nesse momento que nós estamos passando, também estamos fazendo esse pedido ao Senhor. Que nos traga novos ares, que isso passe logo e que nós voltemos a ter a nossa vida normal, como de antes, até mesmo nas nossas correrias, né? Nos nossos afazeres. E ele pede então, Jeremias, que essa fase ruim passe e que venha coisas novas e coisas boas. Muitos de nós pensamos assim, que quando passar esse momento, venha coisas novas e venha coisas boas. Essa é a nossa esperança. Mas como ter uma esperança, não é mesmo? Diante de momentos assim tão difíceis, diante de uma situação que até mesmo nós colocamos como uma situação caótica,
porque agora não é só a pandemia, mas é também o futuro da nossa nação. E está em jogo também a economia da nossa nação. Já existe uma preocupação no coração de muitos também em relação a isso. O que será dos nossos dias futuros? Mas o que fazer diante disso? Nós recebemos da parte de Deus, quando Ele usou a vida do pastor Dylan, nosso pastor presidente, e ele foi muito bem usado, e ele falou pela palavra aquilo que nós precisaríamos fazer. E iniciamos a nossa semana assim, não é verdade? Aquilo que nós precisávamos ouvir, nós ouvimos. E ouvimos e retemos no nosso coração que nós precisaríamos agir assim. Ouvir a Deus, nos aproximar de Deus, levar as pessoas que estão ao nosso derredor a Deus e reconhecer acima de tudo a pequenez de que nada nós podemos fazer, que só o Senhor Ele pode fazer. Mas uma questão eu diria que ficou. Como nós respondemos aquilo que nos foi proposto através daquela mensagem, desta mensagem? Buscamos ao Senhor realmente? Levamos a nossa casa realmente a fazer isso? Reconhecemos diante de Deus a nossa pequenez, diante dessas dificuldades que nós realmente não podemos nada fazer? Porque no nosso entendimento é assim, bíblico. Porque os que buscam, aqueles que confiam no Senhor, eles são diferentes. Porque esses que buscam, esses que confiam no Senhor, eles ouvem a palavra. E acima de tudo, eles também praticam essa palavra. Nós recebemos coisas, nós recebemos um direcionamento para viver esses dias. E essa foi a motivação também de Jeremias. Ele não ficou acuado, ele não ficou nos cantos preocupado. De momento, ele até questionou todas as coisas, ele viu que ao seu derredor tudo estava destruído. Podemos dizer que ele estava ali sobre os escombros de Judá. Mas ele não ficou acuado com isso. E ele fez essa oração, essa petição ao Senhor, dizendo ao Senhor: eu quero que venha até a minha memória algo que me faça bem, algo de bom, algo que me faça bem, algo que possa me dar esperança, um regozijo em meio a tantas especulações ruins, a tantas situações ruins, a tantas informações ruins. Então é como se ele dissesse: eu deixo tudo isso de lado porque essas coisas não me edificam e eu passo agora a ter uma dependência de Deus no sentido de que eu vou buscar coisas boas e o Senhor vai me ajudar a trazer à minha memória as coisas que possam me dar esperança. Mas como nós podemos fazer isso também? É lógico, esperando no Senhor. Porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Nós sabemos e fomos ministrados assim que Deus, Ele nunca perde o controle de nada. Até mesmo diante dessa pandemia, nós cremos pela palavra que Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está nas suas mãos. E de repente aqueles sonhos, aqueles projetos que nós fizemos para este ano, e de repente nós fomos pegos de surpresa e às vezes olhamos para o lado, até mesmo achamos que tudo vai ser adiado. Não! Se essas coisas foram colocadas, foram feitas diante de Deus, eu creio que isso vai se concretizar, porque Deus, Ele não faz a sua obra pela metade. Um dos grandes segredos para se ter paz em relação a isso, nas tribulações, disse Jesus, é ter bom ânimo. É ter bom ânimo, é buscar esse ânimo até em meio ao caos. Foi isso que o profeta Jeremias fez. Nessa terça-feira, agora última, eu estava orando no final da tarde e na minha oração o Senhor me trouxe à memória um versículo de um salmo, salmo de número 46. Esse salmo ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Olha que tremendo isso. Deus estava dizendo, o nosso trabalho é aquietar. E no final de tudo isso, o que vai sobrar? A exaltação do Senhor. Deus cumprindo o seu propósito, sempre vai ser assim. Eu percebi nesse momento, quando Deus ministrou isso ao meu coração, como isso foi providência divina. Depois, logo veio aquele alarde todo do pronunciamento do nosso presidente da República, onde parece que o povo se alvoroçou quando ele disse que seria bom que o povo começasse a voltar a trabalhar, a ter as suas atividades. Muitas pessoas entraram em pânico, né? A gente pôde perceber isso de claro. Mas o que a palavra diz aos nossos corações? Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. E assim diz o Senhor. Nós precisamos, nesses momentos, ouvir a voz do Senhor. O que essa sentença desse verso do salmista nos diz? Que implicação isso nos traz? Meditando um pouquinho sobre isso, a implicação é que nós devemos manter-se quietos de palavras, nos limitando de falar, de clamar, de reclamar, de usar de murmuração. Temos de manter a nossa calma em nossas ações, em nossas condutas, de modo que nós não podemos jamais contrariar a Deus nos seus desígnios, naquilo que é a sua vontade. E em relação a toda a disposição interior do nosso coração, o que nós devemos cultivar nesses dias? A calma e uma serena submissão ao Espírito, à vontade soberana de Deus, seja essa vontade a qual for. Porque a vontade do Senhor, nós sabemos, ela é boa, perfeita e agradável, e não vai fugir disso, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Provérbios, capítulo 3, verso 5, também nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha que tremendo isso! Confie no Senhor de todo o seu coração e não no seu próprio entendimento. Observe essa sentença de todo o coração, é muito claro. Onde temos, afinal, eu penso hoje, depositada a nossa confiança? Como nós temos se comportado nesses dias de caos? Quantos, hoje, entre nós, apoiaram sua confiança realmente no Senhor e esperaram nele, ou estão esperando nele? Não estão esperando nas estatísticas, nos levantamentos que têm sido feitos todos os dias, nos dados que têm se levantado, ou nas palavras de homens, ou nos compartilhamentos de textos, de palavras de homens, onde nós temos depositado realmente a nossa confiança. Eu percebo nesses dias o quanto tem sido confortável para muitas pessoas dizer aquilo que bem entenda e doa a quem doer. A vida para muitos nesses dias parece mais interessante quando ela procura mostrar a sua habilidade em gastar tempo compartilhando nas redes sociais informações que mesmo nem se sabe ao mesmo se é verdade. Precisamos entender, queridos, que não é assim que Deus age. Não é isso que Deus preparou para nós. Deus preparou um momento diferente para nós. Ele permitiu isso para um propósito maior. Pastor Dila falou isso com muita sabedoria. Precisamos encher nesses dias a nossa mente de forma consciente com tudo aquilo que pode nos dar esperança. E fomos bem ministrados. Volto a dizer, fomos tremendamente abençoados com essa palavra e ministrados aos nossos corações. Porque esse momento é um momento oportuno de que, como família, nós pudéssemos nos reunir.
Quantas famílias não se reúnem mais? Não tem um momento nem mesmo de sentar à mesa para comer juntos. Isso é uma realidade, é um fato. Onde um chega, come, depois chega outro, come. Não se senta mais. E essa é uma oportunidade de resgatar aquilo que foi perdido dentro da nossa família. Poder ser uma figura melhor, sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores amigos e principalmente melhores ovelhas. E as Escrituras Sagradas, elas falam disso, que em vários momentos Deus, Ele permitiu algumas circunstâncias, até mesmo difíceis, para que o homem pudesse se voltar a Ele. Porque é isso que é mais interessante. As Escrituras, elas falam de esperança que se vê, mas essa não é esperança. A esperança é no Senhor. Fé também não é você olhar em algo visível, que isso não é fé, isso é uma dúvida, é uma incredulidade. Fé é você crer nas coisas que você não consegue ver. As Escrituras Sagradas, elas falam isso. E próprio Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 26, em tudo isso que fazemos um apanhado nesse momento, de tudo que eu estou falando aqui para vocês, olha como é tremendo. Ele mesmo diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação no Senhor. Quando nós falamos esperar em silêncio, bom é ter esperança, é aguardar em silêncio, nós não estamos falando de cruzar os nossos braços e ver essa realidade simplesmente passar. Nós temos a nossa parte e eu creio que cada um de nós foi ministrado acerca disso. Quantas lembranças nós carregamos ao longo da nossa vida, lembranças boas, lembranças ruins. E eu digo para vocês que realmente não é legal você lembrar ou trazer à nossa memória algo ruim que aconteceu lá atrás, que nos fez sofrer. Mas quando nós lembramos que lá atrás passamos por alguns tipos de sofrimento, mas que nesse momento de sofrimento nós lançamos isso aos pés da cruz, diante do Senhor, e conseguimos com isso a vitória, isso é bom. Nós lembramos o quanto Deus agiu e quantos milagres Deus já fez nas nossas vidas, que até mesmo nós não percebemos. Como entramos agora nesse momento difícil que vive não só o Brasil, mas o mundo, o que eu posso dizer para você não é a forma como nós entramos nisso, mas como nós vamos sair. Isso é o que interessa. Quantos entre nós ainda só consegue ver o lado ruim desses dias de confinamento e não percebe, por exemplo, algo positivo que pode estar acontecendo, que pode ser um marco na nossa família, na vida do nosso filho, de poder ter sentado, poder ter brincado, né, no marco aonde até mesmo os casais puderam sentar e conversar e meditar acerca da palavra. Com certeza isso vai ser um marco na vida de muitas pessoas, se é que nós nos posicionamos para isso. Qual o verdadeiro motivo de seguir em frente e nunca olhar para um passado mal resolvido? É olhar para aquilo que pode me dar esperança. E eu creio que o Senhor está fazendo isso nos nossos corações. Esse é o desejo do coração de Deus para esses nossos dias, que a gente saia dessa mais maduros, pessoas sem medos, pessoas sem rancores, sem tristezas, fortalecidos. Isso é tremendo. Eu creio que é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Lembre-se da nossa esperança. Ela não é vã. A palavra de Deus diz que ela não é vã e não tem fim. Nós temos até o hábito de dizer, é um chavão que nós falamos muito, que
o fato da esperança, a esperança é a última que morre, não é isso que nós falamos? Né? E isso é uma verdade espiritual, porque de fato ela não tem fim. O fato de Deus ser Deus é mais que o suficiente para nós ficarmos quietos diante dele, sem murmúrio, sem objeção, sem oposições, com humildade, nos submetendo a ele. Mateus capítulo 28, verso 20, um dos versos mais tremendos, né, que eu amo quando eu estou diante dele. Mateus 28, 20 diz, Jesus falando, eis que estou convosco todos os dias até a consumação de todas as coisas, até a consumação dos séculos. Olha que tremendo isso, não é verdade? Deus, ele não nos desamparou. Deus, ele tem mais do que nunca estado presente junto a cada um de nós. Isso é tremendo. Então é nessa esperança que nós precisamos viver, queridos. Jeremias, em todo o seu livro, ele faz 8 declarações tremendas, poderosíssimas. Uma das declarações é que a fidelidade de Deus é grande. Outra declaração é que de Deus é que vem o seu pagamento. Bom é o Senhor aos que o buscam. Bom é resistir às calamidades. Bom é ficar sozinho no momento certo. Bom é humilhar-se diante de Deus. O Senhor não rejeita nada para sempre. As misericórdias do Senhor são grandes. Olha que tremendo. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. E são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Vamos fazer uma oração, queridos. Que você possa ir na sua casa agora, fechar os seus olhos junto com os seus, com a sua família, motivados por essa mensagem, queridos, sobre esperança. A nossa esperança é o Senhor. Busquemos a Ele todo o nosso coração, todas as nossas forças. Então, fazemos comigo essa oração. Coloque a sua mão aí no peito, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, neste momento tão difícil, sabemos que conseguiremos vencer, Senhor, e seguir na luta somente com Tua ajuda. Tua presença, nós sabemos, ela afasta todo medo e também afasta a dúvida da vitória. Que o Teu Santo Espírito Santo resplandeça dentro de cada um de nós, da mesma forma como resplandeceu no coração do Teu Filho amado Jesus Cristo, quando estava aqui na terra e pôde passar por aflições. Ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Permita-nos, Senhor, não só nesse momento, mas sempre sentir a Tua presença, para que através da Tua grandeza, Senhor, nós consigamos alimentar a nossa força, porque nós tanto precisamos hoje. O que mais nós pedimos nessa oração, Senhor, é poder escutar sempre a Tua voz através da nossa oração, que conduz às melhores decisões para que nós possamos tomar nesse momento tão difícil. A Tua palavra, nós sabemos, Senhor, é instrumento de conquista, é instrumento de milagres, até mesmo milagres que nós jamais imaginaríamos que seriam possíveis, porque o Senhor é um Deus perito em reverter coisas que para nós é impossível reverter. Sei que pela fé em Ti, Senhor, nós rompemos todas as barreiras
e que o melhor está por vir. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes, maravilhosas para cada um de nós. Entregamos agora a Ti as nossas vidas mais uma vez, a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo, da nossa igreja, em confiança, Senhor, pois somente o Senhor, eu sei que é capaz de dar a vitória. Obrigado mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém.